Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa noite, caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Mais um programa à sua disposição, Escola da Fé. Um programa que já tem mais de 20 anos no ar e que tem como objetivo levar a você aquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos o Espírito Santo vem ensinando pela igreja. Porque Jesus disse na Santa Ceia para os apóstolos, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade ensinar-vos-á toda a verdade. É uma das melhores promessas que Jesus fez para a igreja. E é esta verdade que Jesus diz que liberta, a verdade vos libertará. Ele disse, eu sou a verdade. Então é essa verdade que o Espírito Santo coloca no coração da igreja que nós queremos trazer aqui na Escola da Fé em todos os programas. Mas vamos começar rezando, porque sem a graça de Deus, a gente sabe que nada acontece direito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós oferecemos a vós nesta noite o nosso nada, a nossa fraqueza, a nossa miséria. Mas com a tua graça, Senhor, queremos realizar a tua santa vontade. Venha, Senhor, em socorro da nossa fraqueza. E que a Virgem Maria, a mãe do Senhor, a nossa mãe, a mãe da igreja, interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defende por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esta é a primeira lição que a gente precisa aprender na Escola da Fé, rezar. Rezar é a primeira lição. Né? Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Lá no Evangelho de São João, na Santa Ceia. João 15:5. Sem mim, como diz o caipira, pode tirar o cavalo da chuva. Não acontece nada de bom. Muito bem, quero cumprimentar vocês que estão aqui no nosso auditório, participando ao vivo do programa. Temos aqui amigos do Rio de Janeiro, né? Está ali, Governador Valadares, Cachoeira Paulista, a nossa cidade aqui, Jarinu, São Paulo, está ali, Niterói, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, ok, sejam bem-vindos, Corrais Novos, no Rio Grande do Norte, Guarapari, no Espírito Santo, e temos aqui um amigo peruano. Bem-vindo, ok? Muito bem, então aí vamos fazer a nossa Escola da Fé. Hoje nós vamos conversar um pouco, vamos começar, nós estamos praticamente começando um ano novo, né? Um ano litúrgico e um ano acadêmico, vamos dizer assim também. E nesse ano eu quero trabalhar assim com uma formação geral, uma formação básica da nossa fé católica, né? E eu quero começar hoje com aquilo que em toda aula de teologia, todo curso de teologia começa: quem é Deus? Quem é Deus? Deus existe? Né? Como é que a gente pode provar que Deus existe? Porque o estudo da religião começa com Deus. Se a gente tem uma visão errada de Deus, tudo sai errado. Claro, porque Deus é a base. Então, por isso que a primeira lição é essa: quem é Deus? Eu até escrevi um livrinho, né? Quem é Deus? Sabe por que eu escrevi esse livrinho? Já tem algum tempo. Porque um dia eu vi na internet, foi feita na internet uma pergunta no mundo inteiro: qual é a pergunta que você gostaria de mais saber a resposta? Olha a pergunta que ganhou. No mundo inteiro: quem é Deus? Eu falei: opa, então tem que escrever um livrinho para explicar quem é Deus, segundo a nossa fé católica, não é?
Se foi a primeira pergunta que no mundo inteiro ganhou em primeiro lugar. Então a nossa aula de hoje é sobre isso, né? Eu quero só, antes de começar a nossa aula, quero só colocar aqui um aviso importante, que é o seguinte: a Canção Nova está colocando com um desconto de 30% vários livros. Alguns deles estão aqui. Curar-se para ser feliz, do padre Adriano Zandoná, né? Um outro, Superação versus Rejeição, né? Da Ângela Ábido. Tem um outro do padre Adriano Zandoná aqui, A Cura da Alma Feminina. Esse livro já vendeu mais de 50 mil exemplares, eu estou vendo aqui na ficha, né? E tem aqui também do Márcio Mendes, Sorrindo para a Vida, né? Márcio Mendes também é best-seller aqui nos livros da Canção Nova. E tem outros produtos. Se você entrar aí, por exemplo, no site loja.cancionnova.com, você vai ver outros produtos, outros livros com desconto aí de 30%. É uma boa proposta, ok? Você pode participar. Muito bem, vamos então aqui começar com a nossa aula de hoje, né? Quem é Deus? Essa é a pergunta que nós queremos meditar hoje. Não tem nada mais importante do que Deus, né? Mas quem é Deus, né? Vamos lá. A existência de Deus. Deus existe, né? Vamos lá. É possível provar que Deus existe? Como é que Deus se revela, né? Como é que Deus se mostra para a gente? Nunca ninguém viu Deus, né? Assim como Ele é. E lá no livro do Êxodo está escrito assim: ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Se a gente visse Deus aqui nesse mundo como Ele é, nós morreríamos. Por quê? Porque seria uma experiência tão forte, que a nossa estrutura humana não suportaria. Veja, é simples de entender. Se você olhar para o sol ao meio-dia, não faça isso. Você pode até queimar a retina. Olha, sóis iguais a esse existem bilhões no cosmos. Nós não conseguimos olhar para uma criaturazinha de Deus. Agora imagina olhar para Deus. Entenderam? Por isso que Deus não se mostra. Ele não pode se mostrar, porque Jesus se esconde na Eucaristia, né? É um Deus escondido, humilhado, prisioneiro dos nossos sacrários, diz aqui, porque Ele não pode mostrar a nós a sua glória. Ele mostrou um pouquinho da glória dele na transfiguração, os apóstolos já ficaram atordoados, né? Apenas uma pequena manifestação da divindade que Jesus deu, para que eles não se decepcionassem depois na paixão dele. Os apóstolos ficaram assim, em êxtase, né? Muito bem, então vamos lá, como é que Deus se revela? Bom, então o nosso catecismo, parágrafo 32 até 35, ele ensina a gente enxergar Deus de duas maneiras, ou melhor, três maneiras. Primeira maneira é você olhando para dentro de você. Segunda maneira, você olhando para fora de você. E terceira maneira, você olhando a revelação de Deus através da Bíblia. Ok? O catecismo coloca isso bem claro, né? Olhar para dentro e olhar para fora de si mesmo. O que significa isso? Olhar para dentro, você olha para você. Quem é você? Eu sou inteligente. O animal não é. Eu tenho liberdade. O animal não tem. Eu tenho vontade. O animal não tem. Eu tenho memória. Eu consigo guardar nome de rua, tabuadas, coisas. O animal não tem. Quem que colocou isso em mim? Quem me deu essa potência que eu sou? De ter inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, capacidade de cantar, chorar, sorrir, desenhar, escrever, construir. Olha para dentro de você. Alguém me deu isso. Não foi meu pai não tem capacidade para me dar tudo, nem minha mãe. Na minha alma. Quando Deus colocou a minha alma no meu corpo, no momento da minha concepção, essa alma é que tem todas essas potências intelectivas, sensitivas, etc. Então, olha para dentro de você. Segundo, olhe para fora de você. A beleza do universo. Os planetas que giram em torno do Sol, todos eles descrevendo uma elipse, e o Sol fica sempre no foco da elipse. Quem sabe matemática, conhece um pouco das curvas cônicas, sabe que toda cônica tem um foco. A elipse tem dois focos. O Sol fica no mesmo foco de todas as elipses descritas por todos os planetas que giram em torno. Quem fez isso?
Quem fez a beleza de um pássaro, a beleza de um peixe, a beleza, né, de uma criança, a beleza de um homem e de uma mulher? Olha para fora de você. Né? Santo Agostinho dizia assim: interroga o mar, interroga as estrelas, interroga os animais, pergunta quem os criou, e eles vão dizer: foi o Criador. Então, olhando para dentro de nós, olhando para fora de nós, a gente vê. E hoje, sobretudo, com o auxílio da ciência, a gente sabe que o mundo começou de uma partícula infinitamente pequena, onde o mundo inteiro estava lá dentro. O Big Bang. Aí começou isso a se abrir. Hoje já não se fala mais nem Big Bang, porque Bang é explosão. Hoje fala-se Big Expansion. Foi uma expansão ordenada. Dali saiu o cosmos. Quem pode fazer isso? Não há força humana capaz de gerar isso. Não há acaso capaz de gerar isso. Então, os próprios físicos, hoje, eu sou físico, né? Eu fiz doutorado em física e em ciências aeroespaciais no ITA. Os próprios físicos, hoje, não encontram. Eles falam, o mundo começou numa singularidade. Descobriram agora o bóson de Higgs, que era o elemento que faltava para mostrar que o Big Bang estava certo. E quem descobriu o Big Bang foi um padre da igreja, né? Doutor em astrofísica, amigo de Albert Einstein, o padre George Lamette, padre belga, né? O Einstein não acreditou quando ele apresentou num congresso científico de física, ele apresentou a teoria dele do Big Bang, como é que o mundo começou. O Einstein disse: não acredito. Tudo bem, doutor Einstein, senta aqui que eu vou explicar. Baseado na teoria geral da relatividade do Einstein, o padre George Lamette provou como é que o mundo começou. E o que o Einstein disse? Foi a melhor explicação que eu encontrei para a origem do universo. E passou a fazer conferências junto com o padre George Lamette. O padre George Lamette de Batina, né, que é lá por volta de 1900 e pouco, né, o padre George Lamette de Batina e o Einstein, e os dois escrevendo equações incríveis e complexas, né, explicando, né, o Big Bang. E agora, a questão de uns 5 anos atrás, na maior máquina humana que foi construída pela humanidade, o LHC, o Large Hadron Collider, né, uma máquina de 20 quilômetros, um anel de 20 quilômetros de comprimento a 100 metros de profundidade, que custou 12 bilhões de euros, no Centro de Energia Nuclear da Europa, descobriram a última partícula que faltava para provar a existência do Big Bang. Era o chamado bóson de Higgs. Bóson é uma partícula subatômica. Higgs foi o doutor Higgs, um inglês, que preconizou a existência dessa partícula, que a imprensa chamou de a partícula de Deus. Por quê? Porque esse bóson de Higgs, ele transforma a energia pura em matéria. E aí surge o universo. Bom, então, o catecismo diz para nós: olha para dentro de você, olha para fora de você, e você vai saber que Deus existe. Porque não tem jeito. São Tomás de Aquino dizia: para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para quem não tem fé, nenhuma explicação é suficiente. Quer dizer, se a pessoa não tem fé, você pode mostrar 1000 explicações para ele, que ele vai dizer: não acredito. Então você pega aí o doutor Richard Dawkins, por exemplo, um doutor em bioquímica. Não, Deus não existe, acabou. Ele prega o ateísmo como nós pregamos o teísmo, ele prega o ateísmo. Né? Mas é interessante, né? Como é que os cientistas se dividem, né? Alguns creem perfeitamente em Deus, outros não creem. Aí a fé é um dom que a gente tem que se abrir para receber, senão não recebe. Pode passar, por favor? São Tomás de Aquino coloca 5 vias de acesso a Deus, 5 vias para a gente chegar a saber que Deus existe. A primeira via que ele coloca é a prova do movimento. Quem colocou esse mundo em movimento? A Terra gira em torno do Sol, vocês sabem, numa velocidade, sabe de quanto? 30 quilômetros por segundo. Se transformar em quilômetros por hora, vai dar mais ou menos 100.000 quilômetros por hora, a velocidade da Terra em torno do Sol. Quem é que pôs isso em movimento? E todos os satélites girando aí, e ele chama de, né, a prova do movimento. Não existe alguma coisa sem que alguém tenha feito.
Ok? Então, São Tomás coloca, depois ele coloca a prova da causalidade eficiente. Ou seja, se existe um efeito, existe uma causa. Se nós estamos aqui agora, eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo, alguém preparou isso daqui. Nós não caímos do céu. Esses 3 câmeras que estão aqui não caíram do céu, não. Montaram, alguém trouxe as máquinas, montaram os tripés, tal, vocês vieram para cá, alguém montou esse auditório. Nós temos aqui um efeito. Qual é o efeito? Essa aula que eu estou dando. Não é? Tem uma causa. Alguém fez tudo isso, alguém preparou, alguém construiu esse local. Então, São Tomás coloca, e o mundo também. Se o mundo existe, ele diz, tudo que existe fora do nada foi feito por alguém. Ok? Terceira causa que São Tomás coloca, a prova da contingência. O que é contingência e incontingência? Contingente quer dizer o seguinte, eu existo, mas eu poderia não existir. Eu existo porque um dia meu pai casou com minha mãe, um dia tiveram um ato sexual e eu fui gerado. Mas se ele não tivesse se conhecido, se eles não tivessem casado, eu não estaria aqui. Ou seja, eu sou contingente. Contingente significa assim, eu dependo de uma série de coisas para existir. Deus não, Deus é incontingente. Se existem os seres contingentes, que depende de acontecimento para existir, então tem que ter um ser incontingente, que não depende de causa nenhuma. Aí São Tomás chega em Deus. Deus é incontingente, nós somos contingentes. Depois ele fala dos graus da perfeição dos entes, dos seres. Bonito, né? Existe a perfeição dos seres. Então, por exemplo, Deus foi criando o mundo, criou a luz, criou o mundo mineral, que tem uma certa perfeição. É uma beleza você estudar, por exemplo, o átomo, os elétrons, as partículas subatômicas, né? Mas depois Deus criou um mundo mais perfeito, que é o reino vegetal, muito mais perfeito, cresce, né? Se desenvolve, a flor. Aí Deus criou um reino mais perfeito aí do animal, que se movimenta, fala, grita, late, né? Depois criou o homem. Então, há uma ascendência na perfeição dos seres. Então, São Tomás diz, vai chegar num ser infinito, infinitamente perfeito. É Deus. Então, ele coloca essa escala, grau de perfeições dos entes. Aqui eu estou resumindo muito rapidamente essa teoria de São Tomás de Aquino, que é uma teoria extremamente explicada na Suma Teológica dele. E depois ele fala a causa do governo do mundo. Quem governa esse mundo? Quem mantém esse mundo? Né? A carta aos Hebreus diz para nós que quem mantém esse mundo é o Cristo pelo poder da sua palavra. Né? Mantém esse mundo ordenado. Os planetas rodando aí, nós todos girando em torno do Sol na velocidade de 30 mil quilômetros por segundo, e está tudo quieto aqui, não tem nada balançando. Né? Existe uma ordem. Né? Então, esse governo do mundo, essa aula do mundo, São Tomás chega assim, se existe o belo que nós vemos numa flor, numa planta, numa mulher, numa criança, então existe o belo dos belos. O belo que é o autor de toda a beleza. Se existe a ordem, então existe um ordenador, porque não existe relógio sem relojoeiro. Se existe o relógio, alguém construiu o relógio. E por aí vai. Né? São essas provas, entre aspas, da existência. É claro que ninguém vai provar Deus no laboratório. Os racionalistas, também chamados de iluministas ou de positivistas, não sei, os ateus, dizem, não, Deus não existe. Existem também os chamados agnósticos, né, que dizem assim, não sabemos se Deus existe ou não existe, ninguém pode provar. Mas no fundo, os agnósticos se comportam como se fossem ateus, não acreditam, né, que Deus exista. Pode passar? Aqui uma coisa interessante, não tem sociedade humana que não tenha acreditado em Deus. Veja essa citação aqui, Plutarco foi um cidadão romano, viveu aí do ano 46 depois de Cristo, até 120 depois de Cristo, no primeiro século, foi historiador romano, foi biógrafo, ensaísta, filósofo, médio e era platônico grego. Olha o que ele disse,
Olha o que disse o Plutarco. Se percorrerdes a terra, encontrareis cidades sem muralhas, sem literatura, sem leis, sem habitações seguras ou sem moeda. Mas uma cidade destituída de templos, uma cidade em que não haja orações e oráculos, que não ofereça sacrifícios para obter bênçãos e esconjurar o mal, jamais alguém viu. Uma citação de um homem que não é cristão nem nada, do primeiro século, um filósofo, nunca se encontra uma cidade que não tenha um templo, orações, sacrifícios, ou seja, uma crença em Deus. Está aqui, né, a obra, né, de onde eu tirei isso daqui. Pode passar, eu vou colocar Platão. Platão, mais conhecido, filósofo grego, né? Platão dizia, né, Platão é o quê? 300 anos antes de Cristo. Nenhum homem tem persistido da juventude à velhice na opinião de que não há deuses. Lá na obra dele, De Legibus. Então, os gregos, então, tinham aquela quantidade de deuses tão grande que tinha até um altar ao Deus desconhecido que São Paulo achou lá, né? Se houver algum Deus que a gente não sabe o nome dele, seu altar já está aqui, não fique bravo. Ao Deus desconhecido, São Paulo diz, é esse Deus que eu venho falar para vocês. O Deus que criou o céu e a terra e que é invisível, né? Daí. Aristóteles, que foi aluno de Platão, né? Aristóteles dizia, segundo o parecer de toda a raça humana, Deus é a causa e o princípio das coisas. Lá na metafísica dele. Metafísica quer dizer, além da física. A palavra física é uma palavra em grego que quer dizer natureza. Metafísica, além da natureza, é o sobrenatural. Então, o Aristóteles, né? Uma vez um professor meu de filosofia disse o seguinte, que o Platão teria dito para Aristóteles, Deus existe, viu? Mas não espalha. Não espalha porque acreditar em Deus dá trabalho. Acreditar em Deus, você tem que seguir as leis dele. Você não pode roubar, você não pode prostituir, você não pode separar da mulher, você não pode adulterar, você não pode se corromper. Então, olha, é melhor não acreditar em Deus, não. Aí você vive como você quiser. Está vendo? Muita gente não é ateu, não, é à toa. É à toa, é sem vergonha. Não quer acreditar em Deus, porque Deus tem 10 mandamentos para você seguir. Amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, honrar pai e mãe, guardar os domingos e festas, ir na missa todo domingo, honrar a Deus. Então, melhor não acreditar em Deus, viu, Aristóteles? Deus existe sim, mas não espalhe. Pode passar aí para nós. Olha que coisa bonita o testemunho desse homem. Dr. Francis Collins, que gerenciou o maior projeto de biotecnologia do mundo. O maior projeto, esse projeto terminou no ano 2003, na gestão do presidente Bill Clinton. E porque foi um projeto que os Estados Unidos bancou, que tinha cientistas do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, para decodificar o genoma humano. Quando chegaram lá no ano 2003, o presidente Bill Clinton chamou o Dr. Francis Collins, que é médico, físico e é químico. Esse homem é chefe de um dos maiores institutos de biotecnologia dos Estados Unidos hoje. E esse homem disse essa frase, o ateísmo é a opção mais irracional, ou seja, mais contra a razão, mais burra. Essa frase saiu na revista Veja. A revista Veja fez uma entrevista nas páginas amarelas com o Dr. Francis Collins. Essa frase eu tirei de lá, da revista Veja. Ele escreveu um livro, The Language of God, a linguagem de Deus. Já foi traduzido em português. A linguagem de Deus. Ele une a ciência com a fé, a biotecnologia com a fé. Uma coisa maravilhosa, vale a pena ler. Eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia. Depois eu vou achar ele por aí. Tá ali, ó. Estou vendo ele daqui. A produção coloca. Neste livro aqui, A Ciência e a Fé em Harmonia, eu coloco o testemunho de mais de 30 cientistas
muitos deles prêmios Nobel, homens extremamente cristãos e homens da ciência. Um exemplo, Dr. Pasteur, o pai da microbiologia, era um homem que rezava o terço, né? E lia a Bíblia diariamente. Dr. André-Marie Ampère, o homem que descobriu uma das leis do eletromagnetismo. Né? Um dia o Frederico Ozanam, que era um jovem estudante de Direito na Universidade Sorbonne, em Paris, onde o Ampère era professor, né? Um dia o Frederico Ozanam viu o Dr. Ampère rezando o terço na Catedral de Paris, de Notre-Dame de Paris. O Ozanam teve um choque espiritual, se converteu. Não é possível, se esse homem, o maior físico da Sorbonne, que descobriu uma das leis mais importantes do eletromagnetismo, que possibilita o controle remoto, se esse homem acredita em Deus, o Ozanam hoje é beato da igreja, fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, porque viu um cientista, os maiores cientistas, né, da época dele, Dr. André-Marie Pasteur. Está aí. Então, eu coloco essas coisas porque muito universitário escuta na universidade que a ciência é contra a fé. Bobagem. Olha aqui, o maior cientista, podemos dizer, dos nossos tempos. Interessante que quando o presidente Bill Clinton chamou o Dr. Francis Collins para escrever o discurso que ele tinha que fazer, o Dr. Francis Collins escreveu: hoje a humanidade conhece um pouco melhor a obra de Deus. O Bill Clinton não quis colocar a frase, porque o Bill Clinton é ateu. Ele não quis colocar a frase. O Dr. Francis Collins disse: então eu não escrevo o discurso. Pode chamar outro para escrever. O Bill Clinton deixou e leu essa frase no discurso. Hoje o homem conhece um pouco mais a obra de Deus. Que coisa bonita, né? O testemunho de um homem cientista e um homem cristão. Acredita em Deus. Tá aí, vamos para o nosso primeiro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Espera aí que é bastante rápido. Muito bem, já estamos de volta com a Escola da Fé. Você viu aí que o intervalo é muito rápido. Por quê? Não tem propaganda, não tem comerciais, né? Então, como é que essa televisão se mantém? Né? Aí com uma despesa de mais de 25 milhões por mês, com a sua ajuda, a sua contribuição. Né? E a Canção Nova está pedindo também uma contribuição extra. Você está vendo aqui o calendário de 2018, né? E cada mês desse calendário vem com um boletim aqui, solicitando que você, se quiser, evidentemente, você contribua com R$30 para que a Canção Nova realize algumas obras importantes que não tem aqui. Por exemplo, mês de março é para construir o espaço das crianças, o espaço Kids. Muita gente vem para cá, traz criança, não tem um espaço definido para as crianças ficarem, então a Canção Nova vai construir. Quem contribui com este boleto aqui, ou então você pode também, tem aqui mais uma orientação, contribuir fazendo um depósito bancário na conta do Banco do Brasil, vai aparecer aí no televisor, a agência 3358-8, na conta corrente 5598-0. Você ajuda a Canção Nova a construir o espaço Kids para as crianças que vêm, muitas crianças aqui, a Canção Nova, né? Para que ela tenha também um espaço de diversão, de oração, de brinquedo, para as crianças que trazem aqui seus pais. Outra informação, encontro na Trilha da Cura, de 9 a 11 de março, agora, né? Aqui em Cachoeira Paulista. Quem é que vai estar pregando? Padre Marcelo Rossi, Padre Vicente Neto, Padre Lúcio Tardivo, Ironi Espudaro, Luzia Santiago e professor Felipe Aquino. Vamos estar pregando esse retiro, né, na Trilha da Cura, de 9 a 11 de março. Informações, entra aí no site eventos.cançãonova.com ou pelo telefone 12 31 86 26 00. Ok? Muito bem. Outra coisa que eu esqueci de dizer, aquela promoção de livros ali que eu mostrei, que tem 30% de desconto, é uma homenagem às mulheres, né? Dia 8 agora, quinta-feira que vem, é o Dia Internacional da Mulher, né? Inclusive, eu quero fazer um programa especial sobre a mulher segundo o coração de Deus. É preciso pensar nisso. Quinta-feira que vem, na Escola da Fé, vamos tratar disso. E essa promoção vai até o dia 8 de março, ou seja, até o dia
Internacional da Mulher. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa caminhada, né? Pode passar esse slide? Agora aqui eu vou colocar alguns outros cientistas que vocês verem citações deles, muito interessante. Por exemplo, Dr. George Wald, né? Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1967. Olha o que esse homem disse: as maravilhas de nossa técnica estão a nível de brinquedos infantis se comparadas com as da natureza. Ou seja, se você comparar as belezas que tem na natureza, uma simples formiguinha, o que tem de ciência numa formiguinha, num passarinho, e você comparar com um celular, com um avião, ele fala, é brinquedo. As descobertas da técnica do homem são um brinquedo perto da perfeição que existe na natureza. Um prêmio Nobel dizendo isso. Dr. George Wald. O Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Fisiologia e da Medicina, em 1968. Olha o que esse homem diz: todo ser vivo possui o próprio programa gravado em fitas DNA, mediante a qual se autoconstrói e a seguir funciona, desvenda-se assim o segredo da vida. Não existe maior maravilha. Prêmio Nobel. Você já reparou uma coisa interessante? Vou dar aqui um simples exemplo. Você poda uma árvore. Poda, né? O que acontece? Daqui a pouco começam a aparecer os brotinhos. Por que aqueles brotinhos aparecem? Porque há uma programação genética em cada célula da árvore para que isso aconteça. Então tem o chamado DNA e tem o chamado RNA. São os ácidos desoxirribonucleico, né? E o outro, um é como se fosse assim um programador e o outro um executor, que faz acontecer. Mas quem criou isso? Você pega uma sementezinha de eucalipto deste tamaninho, põe na terra, vira uma árvore de 30 metros de altura. Estava tudo programado ali naquela sementinha. Quem programou isso? Gente, tudo que existe fora do nada foi realizado por alguém. Alguém que fez essa câmera que vocês estão vendo, estudou física, química, eletrônica, mecatrônica, não sei o que mais, para falar, nada existe sem um programa, sem uma execução, sem um projeto, sem uma inteligência. É por isso que o doutor Nirenberg está dizendo aqui, né? Todo ser vivo possui, né, essa programação, né, e não existe maravilha maior. Depois eu vou dizer qual é a fonte, qual é o livro onde eu tirei isso daqui. Pode passar. Dr. Adolphe Butenin. Essa citação eu acho extraordinária. Prêmio Nobel em Química em 1938. Olha o que esse homem disse. Tem gente que diz que o mundo é obra do acaso, né? Pois ele está dizendo, com os átomos de 1 bilhão de estrelas, o acaso cego não conseguiria produzir sequer uma proteína útil à vida. Você sabe que a vida é baseada em proteínas, né? O doutor Butenin disse, você podia pegar as bilhões de átomos de estrelas, que o acaso cego não conseguiria formar uma proteína que fosse útil à vida. Quer dizer, há por trás da vida uma inteligência, um poder, um amor, uma alegria. É Deus. Aqui está o livro onde eu tirei essas citações. A criação não é um mito. É da editora Paulina, de um italiano chamado Domenico Ravalico. Tá? O Conselho Vaticano I, que terminou em 1870, disse o seguinte, muito importante essa citação: a Santa Mãe Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser reconhecido com certeza, pela luz natural da razão humana, partindo das coisas criadas. Está lá no Denzinger, 1785. O Denzinger é uma fonte de documentos dos concílios. O que a igreja está dizendo? Pela luz natural, pela luz da razão, o homem pode saber que Deus existe. Não precisa nem da fé. Pela razão. Aquilo foi olhando para dentro de você, olhando para fora de você, você é capaz de Deus, é capaz de se chegar, não tem condição de tudo isso existir sem Deus.
O catecismo da igreja fala disso. São Paulo fala nisso na carta aos Romanos. Na primeira carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 19, São Paulo diz, né, aqueles que não quiseram acreditar na realidade de Deus, acabaram se corrompendo, né? Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas, né? E o livro do Eclesiástico fala, né, aqueles que vendo as suas obras não conseguiram chegar ao artista. São insensatos, diz o livro da sabedoria, né? É o capítulo 13, versículo 1. Bom, pode passar. Alguns atributos de Deus. Deus é infinito. Ninguém vai esgotar o conhecimento de Deus. Mas Deus revelou algumas coisas sobre Ele. E essas coisas que Deus revelou, nós sabemos. Então, por exemplo, sabemos que Deus é único. Não existe dois deuses. Em Deus há 3 pessoas. Mas não são 3 deuses. É um Deus. É uma natureza. É uma essência. É uma substância. Essas 3 palavras na teologia são mais ou menos sinônimos: substância, essência, natureza. É um Deus em 3 pessoas. É claro que a nossa cabeça não entende isso. É um mistério. Santo Agostinho quase enlouqueceu querendo entender isso, e chegou ao ponto que Santo Agostinho diz: para, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Se tu o compreendesses, ele não seria Deus. Por quê? Porque o Deus verdadeiro não cabe na nossa inteligência. Não há inteligência capaz de entender Deus. Então Santo Agostinho fala: se você entendesse Deus, esse Deus seria falso. É um consolo para nós. Ninguém de nós consegue entender Deus. Não fique nervoso, nem desesperado, nem frustrado. É a prova de que Deus existe, o fato dele não caber na minha inteligência. Entenderam? Né? Então aqui algumas citações. O Papa São Leão Magno, que morreu no ano 490, um gigante da igreja, né? São Leão Magno dizia: não pode haver graus na verdade, né? Na verdadeira divindade. O que é menos do que Deus não é Deus. Ou seja, não pode existir 2 deuses, 3 deuses, porque o que é menos do que Deus não é Deus. Deus é absoluto, então tem que ser um só. Ok? Por isso que nós não podemos acreditar no politeísmo, muitos deuses. Nós somos monoteístas. Mono quer dizer um, né? Na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Um mesmo e único Deus, mas são 3 pessoas. Nossa inteligência não consegue entender o mistério. Pode passar? Outra característica de Deus, outro atributo de Deus, né? Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno. Deus é um Espírito perfeito, Deus não é Espírito, Deus não tem corpo. Depois o Verbo se encarnou, mas no princípio, Pai, o Verbo e o Espírito Santo não tem corpo. Por quê? Porque aquilo que é espiritual é mais perfeito do que aquilo que é material. Por quê? Porque a matéria limita a gente. Eu, como tenho matéria, nós somos temos matéria, eu estou aqui, não posso estar lá. O Espírito não tem essa dificuldade, né? O corpo, ele limita um pouco, né? O Espírito é mais perfeito. Então Deus é um Espírito perfeitíssimo. Deus não tem traço de imperfeição. E eterno. Eterno quer dizer o quê? Sempre existiu. As pessoas perguntam: mas quem criou Deus? Ninguém. Deus é incriado. Porque se alguém tivesse criado Deus, seria outro Deus. Então teria que ter outro, não acabaria nunca. Deus é incriado. Deus sempre existiu. Você fala: eu não entendo. Eu digo: eu também não. E ninguém vai entender. Porque Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. O fato de a gente não entender Deus não deve angustiar a gente. Deve deixar a gente feliz. É sinal que você está acreditando no Deus verdadeiro. Um Deus que você não consegue abarcar com a inteligência. Não fique nervoso. São João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em Espírito e verdade.
Deus é espírito. Por isso que você pode adorar a Deus no seu quarto, pode adorar a Deus na rua, pode adorar a Deus no seu carro, pode adorar a Deus lá na igreja, porque Deus está em toda parte. É espírito. O quarto concílio do Latrão, que foi em Roma, 1215, disse assim: a Santa Igreja Católica Apostólica Romana crê e confessa que existe um único Deus verdadeiro, vivo, o único Deus verdadeiro, vivo, eterno, não tem princípio, não tem fim, imenso, infinito, incompreensível, infinito, né? Seu entendimento e vontade em toda a perfeição, né? Deus é único. Pode passar. Outro atributo de Deus: Deus é todo-poderoso, isso quer dizer onipotente. O prefixo oni quer dizer tudo, potente, pode tudo, né? O salmista diz assim, Salmo 115, versículo 3, ele faz tudo o que ele quer. Para Deus, nada é impossível, o anjo disse à Virgem Maria, Lucas 1, 37. O Salmo 134, versículo 6, o Senhor Deus realiza tudo, né, o que quer, tanto no céu como na terra. Ou seja, é onipotente, pode tudo, para Deus nada é impossível, ok? É absoluto, né? Pode passar? Outro atributo de Deus: Deus é onipresente e onisciente. Onipresente quer dizer o quê? Está presente em toda parte, ninguém consegue se esconder de Deus, não adianta. Você pode esconder dos homens, da polícia, do seu pai, da sua mãe, mas de Deus, meu amigo, esquece. Deus está presente e Ele é onisciente, sabe tudo. Sabe o que eu estou pensando? O que eu estou pensando, Ele sabe. Ok? Olha que bonita a citação do Salmo 138, o Salmo da onisciência divina, né? Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. Vós me vedes, observais todos os meus passos. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Para onde irei? Longe do vosso espírito? Se subir aos céus, ali estareis. Se descer às regiões dos mortos, lá vos encontrareis também. Quer dizer, não tem jeito de fugir de Deus. Graças a Deus, né? O fato de Deus estar em toda parte onde eu estou, Ele está me protegendo, Ele está me guardando, Ele está me dirigindo. Eu posso conversar com Ele, no banheiro, no carro, na rua, no avião, porque Ele está presente, graças a Deus. Não é bonito isso? Lógico, onisciente. Deus é o Criador de tudo. Outra característica de Deus, né? Lá no credo do povo de Deus, do Papa Paulo VI, o Papa Paulo VI, em 1968, ele fez uma explicação do credo, né? Isso se chamou o credo do povo de Deus, né? A sua profissão de fé, do Papa Paulo VI. E lá ele escreveu o seguinte: cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas, Criador das coisas visíveis, Criador das coisas invisíveis, como são os puros espíritos, os anjos, que também chamamos de anjos, Criador igualmente em cada homem da alma imortal, né, de cada um de nós. O que nós temos de semelhante com Deus é a nossa alma, não é o nosso corpo. O Pai não tem corpo, o Espírito Santo não tem corpo, o Verbo não tem corpo, o Verbo se encarnou para poder nos salvar. A nossa alma é espiritual. Veja, para entender o que é essa alma espiritual. A inteligência é algo material? Não. A inteligência é algo espiritual. A liberdade, a vontade, a consciência, o pensamento é material? Não. Está na alma, está no espírito. São faculdades do espírito. Quando a pessoa morre, o que acontece? Separa. A alma vai para Deus, porque ela saiu de Deus, foi criada por Deus, e o corpo será refeito, vai voltar ao pó da terra, porque o pecado original o estragou, e Deus vai fazer de novo, ok? Está aí, vamos lá, pode passar. Deus é santo, 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 santo. O profeta Isaías, né, viu os querubins abanando as 6 asas deles, né? Ele disse, 2 asas cobriam os pés, 2 asas cobriam a cabeça,
e 2 asas voavam, e eles cantavam: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Deus é santo, né? Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Essa frase aqui está na liturgia. Olha que bonito. Tudo o que criastes proclama o vosso louvor. O que mostra a glória de um artista? A sua obra. Você escuta uma música bonita do Beethoven, você fica encantado com o Beethoven, né? Um Jesus, a alegria dos homens, do Johann Bach, você fica encantado. Você vê um passarinho bonito, uma mulher bonita, você fica encantado. De quem que é a glória? É do Criador. A glória da música, a glória de tudo que a gente faz, a glória é do Criador. Por isso que Santa Catarina de Sena dizia assim: não seja um ladrão da glória de Deus. Não pense que você é autor de alguma dessas coisas. Não. Tudo que você fizer de bom, de belo, de bonito, dê glória a Deus. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Muito bonito isso. Entender isso, né? Lá no Apocalipse 4:8, não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. São João, na visão do Apocalipse, viu? Aqueles 24 anciões, aqueles 4 animais que significam lá, os 4 evangelhos, dando glória a Deus com essas palavras aqui. Pode passar? Deus é amor. Quanta característica maravilhosa de Deus. Olha quanta coisa que Deus revelou sobre ele, né? Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para nos salvar. Tem amor maior do que alguém que se entrega à morte para nos salvar? Né? Isaías 54:8-10, mas no meu amor eterno tenho compaixão de ti. Os montes podem mudar lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. O amor de Deus por nós, né? O salmista, Salmos 26, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Se meu pai e a minha mãe me abandonarem, é possível isso? Se for possível, Deus vai me acolher. Olha o amor de Deus. O salmista, Salmo 26, né? Aí São João diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus caritas est. Deus é amor. E Deus criou tudo isso por amor, né? O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja diz assim, que Deus criou tudo por amor. Deus, infinitamente perfeito, bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Por que Deus nos criou? Porque Deus criou você. Você já fez essa pergunta para você? Por que Deus me pôs no mundo? O Catecismo responde no primeiro parágrafo: Deus me criou num ato de bondade para eu participar da bem-aventurança dele, ou seja, da felicidade dele, nessa vida e na eternidade. O pecado entrou aqui e estragou o plano de Deus, mas Jesus Cristo veio refazer. Então nós podemos voltar à felicidade eterna com Deus, certo? Pode passar. Deus é misericordioso e Deus é justo. Ele é misericordioso, mas também é justo. Deus puxa a orelha da gente. Puxa. Porque o pai que não castiga o filho não é um bom pai. Castigo no sentido de corrigir. Deus corrige a gente. Porque às vezes a gente só lembra dele na dor, não é verdade? Então é a justiça de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. É o amor de Deus, que já passou lá atrás, né? Deus amou tanto o mundo, tanto o homem, que Deus aceitou que o seu filho pudesse morrer na cruz por nós. Aí você vê a misericórdia e vê a justiça de Deus.
Eu quero explicar isso aqui rapidamente. O pecado da humanidade ofendeu a justiça, ofendeu a majestade de Deus. E a majestade de Deus é infinita. Então o pecado da humanidade feriu Deus de maneira infinita. Então nenhum homem mais podia reparar isso. Só Deus podia reparar isso. Mas tinha que ser um homem, porque foi o homem que pecou. Então Deus se fez homem. E o Cristo ofereceu o seu sacrifício, humano e divino, ou seja, de valor infinito, para reparar a ofensa infinita que o pecado da humanidade faz contra Deus. É a misericórdia de Deus. Mas foi feita a justiça. Que justiça? O Cristo pagou. Não foi gratuita a nossa libertação. A nossa libertação não foi gratuita. Entendam isso, o que é misericórdia de Deus e o que é justiça. Eu vou explicar com outro exemplo. Vamos supor que você me devesse 5 mil reais e não pode pagar. E você me explicou. Eu digo, está bem, não precisa pagar. Está perdoado, fica aí. Houve duas coisas aí. Houve misericórdia e houve justiça. A misericórdia é o ato de eu perdoar. Mas qual é a justiça? Eu fiquei com prejuízo. Eu paguei a conta, está certo? Eu podia ter recebido 5 mil reais, eu abri mão. Eu fiquei com prejuízo. Ou seja, a justiça foi cumprida. Ele não deve mais nada para ninguém. Ele está quites comigo, porque eu perdoei. Mas eu fiquei com prejuízo. Estão vendo a misericórdia e a justiça? Deus nos salvou do inferno, mas entrou, alguém pagou essa conta. Jesus Cristo. Se você vai hoje no sacerdote, ele te absolve do teu pecado, para você não custa nada, para o padre não custa nada, mas Jesus pagou. Está certo? Então, Deus é justo e é misericordioso. Dá para passar mais um slide só para eu concluir? Passa aí para a gente concluir. Deus é a verdade e é a vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero chamar a atenção para esse artigo aqui. O caminho, a verdade, a vida. Ele não fala eu sou um caminho, como se houvesse mais. Eu sou uma verdade. Não, ele fala eu sou o caminho. O quer dizer artigo singular. Não existe outro. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não procure outro caminho. Não siga outro caminho. Não siga outra verdade. Não siga outra vida, que você não vai ser feliz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? São Paulo fala lá nos Atos dos Apóstolos, nele nós existimos, nos movemos e somos. Ou seja, nós temos o nosso ser, porque Deus mantém esse ser em mim. Se Deus tirar de mim os seus olhos, como disse São Tomás de Aquino, eu volto ao nada. Não é? Importa que todos nós compareçamos, aí é a justiça de Deus, importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E no final da história, ele virá para julgar os vivos e os mortos. Está lá no nosso credo. Ou seja, Deus é amor, misericórdia, mas Deus também é justiça. Por que existe o purgatório? Porque nós temos que corrigir tudo que nós fizemos de errado. Está certo? Vamos para o céu, dali do purgatório. Mas a igreja diz que ali nós vamos atingir a santidade, que podemos talvez não ter atingido aqui na terra. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa, meio corrido, mas chegamos. Né? É uma alegria ter recebido vocês aqui para o programa. Semana que vem, como é o Dia Internacional da Mulher, a gente pensando, rezando, vamos fazer um programa A Mulher Segundo o Coração de Deus, ok? É uma homenagem às mulheres e também uma reflexão teológica sobre o papel da mulher, né, no mundo, na igreja, o papel segundo o desejo de Deus. Eu quero pedir para encerrar o programa, né, como eu sempre faço, que os nossos queridos sacerdotes ou diáconos que nos acompanham nos dê a bênção, que a bênção pode ser dada à distância. Então vocês podem colocar a intenção agora, porque essa bênção é sacramental, pode ser dada à distância, não é como sacramento que tem que ser pessoalmente, né? Sacramental pode ser à distância. Coloca aí a sua intenção.
Deus gosta de abençoar a gente depois que a gente estudou a palavra dele, rezou, assistiu uma aula como essa de religião, né? Deus gosta de abençoar. Então, ponha aí a sua intenção. Eu quero pedir pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, pela intercessão de São José, né? A esse Deus maravilhoso, único, nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos dê a sua bênção poderosa nesta noite, né? Para o nosso corpo e para a nossa alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe todos vocês. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.